Yeah. Yeah. Salve, tropinha! Como vocês estão? Tá tudo de boa? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal Lucrando Agora Tips, com os melhores palpites e bilhetes para esse sábado, sabadão aí animado, dia 2/8/2025. Mas eu também, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, cara, tá esperando aqui. Tem vídeo todos os dias para você tá fazendo seus bilhetes, analisando os jogos junto com a gente, se divertindo também, ok? E o mais importante, ganhando dinheiro. Então se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o like, pois adivinha, a gente tá fazendo sorteio todo domingo vai ter sorteio aí, tá tendo na verdade. Domingo passado já teve ganhador, já ganhou, o dinheiro já tá na conta dele. Então se você quer concorrer, é muito simples, não precisa fazer quase nada, só deixar o like, comentar nos vídeos. É importante que você comente, beleza? Pois os sorteios é através dos comentários, dos likes e hypando o vídeo também. Quem puder hypar nos ajuda e concorre a sorteio também, beleza? Então se inscreveu, deixou o like, hypou muito o vídeo, então bora lá, não esquece de comentar também. Comentando é muito importante, então não esquece de comentar, hein? Comenta o que você tá achando dos bilhetes, se você tá lucrando, comenta aí. Então agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para esse sábado recheado de jogos, só jogão, cara. Bora lá. Maravilha, já selecionei os jogos para esse sabadão. Temos mais de 15 jogos selecionados, na verdade mais de 20 jogos. Mas antes, bora mostrar os resultados de ontem. Ontem foram poucos bilhetes, foram apenas 3 bilhetes. Levamos 2 heads, um por conta que, adivinha, o time do Cruz Azul tomou 7-0 do South Sounders e não marcou nenhum gol jogando em casa. Como um time toma 7-0 e não marca um golzinho jogando em casa? Esse foi um dos heads, e o outro head também tá aparecendo em sua tela, cara. Então foi um total 2 heads aí. Infelizmente o jogo do Iberman terminou 0-0 e o Green também tá aparecendo em sua tela. Então ontem fechamos 2-1. Eu gosto de sempre mostrar os resultados aí pra gente ser transparente. Isso mostra pro pessoal que não é só greens, então tem dias ruins também, beleza? Então tá aparecendo em sua tela para você ver como das apostas não é fácil não, filho, é complicado. Então agora bora lá fazer os melhores bilhetes para esse sábado, ou tentar. Vamos lá. Começamos aqui cedo, cara. Começamos cedo por conta da Liga Chinesa, às 7 da manhã. Lembrando que a metodologia de hoje eu vou buscar o quê? Eu vou buscar um bilhete simples e outro mais pesado, com a odd mais alta. E nesse sábado eu tô querendo buscar só gols e cartões, ou talvez até a linha baixa de cantos. Para gols eu tô querendo buscar um golzinho ou over 1,5. Eu vou evitar um pouco de buscar gol para um dos times, ou fora o visitante. Eu vou buscar ou over 1,5, ou gol na partida, ou cartões. A gente vai ver como vai se sair, beleza? Se ver que tá melhor assim, a gente só vai utilizar esses 3 mercados e de vez em quando utilizar escanteios. Vamos lá, para esse jogo do Xangai Shenhua, ele vai jogar fora de casa. Xangai Shenhua é o primeiro colocado na Liga Chinesa. Ele vai pegar aqui o Inhang Kun. Últimos 5 jogos do Inhang Kun, o over 1,5 bateu em todos. E os últimos 5 confrontos do Xangai Shenhua, o 2,5 bateu em todos. E os últimos 2 jogos entre Xangai Shenhua e Inhang Kun bateu o over 1,5 em todos. Então esse jogo do Xangai Shenhua é jogo para 1,5. Tá pagando 1,17 e eu vou buscar essa linha. Outro jogo também interessante para 1,5 é o jogo do Rangers. O Rangers fora de casa não vence a 5 jogos, mas o over 1,5 bateu em 4. A última vez que o over 1,5 nos jogos do Rangers não bateu foi a mais de foi a mais de 20 jogos, cara, fora de casa. De lá para cá o over 1,5 bateu tranquilamente. Dá também pra gente buscar o over 1,5, tá pagando 1,15 esse jogo do Rangers. E para completar, a gente tem o Salzburg enfrentando aqui a equipe do Ried. Salzburg aí é o primeiro jogo aí da Liga Austríaca aí, primeira rodada. Salzburg vai jogar fora de casa e os últimos 5 jogos ele meteu 3-0,
3-1, 6-1, Salzburg não tá de brincadeira. É jogo para 2 gols também, ou para a equipe visitante do Salzburg marcar. Além do jogo do Salzburg, temos a equipe do Ludogorets enfrentando a equipe do Dobruča, ok? Ludogorets vai jogar em casa. Últimos 2 confrontos aqui foi em 2011 e o mais recente aqui em 2011, só goleada. Esse jogo aqui é jogo para sair pelo menos um golzinho, beleza? Um golzinho tá legal. É a terceira rodada, o Ludogorets nos primeiros 2 jogos venceu o primeiro por 1-0 e o outro em casa venceu por 3-1, foi 3-1? Acho que foi. Não, foi 5-0 contra o Setembro Sofia, isso mesmo. Então o jogo pro Ludogorets marcar. Então temos aqui alguns mercados interessantes. Esse jogo do Ludogorets mesmo, contra o Botev aqui, teve bastante cartão, mas não teve expulsão na partida do Ludogorets. Contra o Setembro Sofia, o Ludogorets não teve jogador expulso. Dá pra gente buscar alguma coisa. Então nosso primeiro bilhete a gente vai utilizar 2 jogos para 1,5 e o jogo do Red Bull Salzburg e do Ludogorets a gente usa para completar bilhete. Então bora lá fazer nosso primeiro bilhetinho. Vambora! Maravilha, fiz aqui nosso primeiro bilhete. Eu utilizei apenas os 3 jogos. É o do Yangon com o Xangai Shenhua, do Rangers e do Ludogorets. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, jogo do Xangai Shenhua, OV 1,5 na partida. Jogo do Rangers, OV 1,5 na partida. E o jogo do Ludogorets vai sair um gol pra equipe do Ludogorets não ter um jogador expulso, beleza? Então tá feito o nosso primeiro bilhete. Não vou buscar nada além disso. Caso você queira um bilhete com odd mais alta, pra ser sincero, você faz assim, você substitui a opção aqui de cartão vermelho no jogo do Ludogorets e muda para não ter uma expulsão na partida. Vai ficar dessa seguinte maneira: o bilhete pula de uma odd de 1.53 para 1.75, isso mesmo. Aí você coloca para não ter uma expulsão no jogo do Ludogorets, pois ele vai jogar em casa. Também fica interessante, beleza? Então tá feito aí nosso bilhetinho. Bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Ainda temos muitos jogos para utilizar. Bora lá! Maravilha! Às 3h30 da tarde, pela Liga Romena, a gente tem o FCSB enfrentando a equipe aqui do Bucareste. O FCSB fora de casa saiu gol nos últimos 5 jogos e ele marcou em todos contra a equipe do Bucareste nos últimos 5 confrontos fora de casa. Jogo para sair pelo menos um golzinho. A questão de handicap é a favor do FCSB, que vem de 5 vitórias consecutivas. Então a equipe do FCSB não tá de brincadeira, apesar de não vir tão bem. Perdeu o último confronto aqui pela Liga dos Campeões, qualificação por 2-1. Perdeu na terceira rodada aqui por 2-1 jogando em casa. Perdeu também na Liga dos Campeões aqui por 1-0 e ganhou na segunda rodada por 1-0 e perdeu na primeira rodada aqui, deixa eu ver, empatou na primeira rodada na verdade. Então a equipe do FCSB, dá pra ver claramente que eles colocaram o time principal para jogar Champions, qualificação playoff da Champions, e deixou essas primeiras rodadas aí da Liga Romena para depois. Então dá pra gente utilizar um golzinho e buscar handicap a favor do FCSB. Temos o Gente jogando dentro de casa, enfrentando a equipe aqui do Raul Louviere, confronto aqui pela segunda rodada aqui da Liga da Bélgica, jogo para sair pelo menos um golzinho. Tô querendo buscar a questão de escanteios. Essa equipe do Gente é bem chatinha na questão de escanteios aqui. Na primeira rodada saiu no total 10 escanteios, ok? Pegou o Feyenoord aqui no amistoso também, já tá na segunda rodada. Então jogo para sair pelo menos 6, 7 escanteiozinho dá pra gente buscar, ou apenas um golzinho na partida, ou buscar até um gol a favor da equipe da casa, mas um golzinho só na partida tá bom demais. A questão de cartões, poucos cartões aqui na primeira rodada a favor do jogo do Gente, a mesma coisa no jogo do adversário do Gente. Então dá pra gente buscar talvez under cartões. Temos aqui Sport Bahia pelo Brasileirão, jogão. Bahia tá na 4ª colocação, se vencer chega perto do Palmeiras com 32 e se afasta do Bragantino. Bahia não tá de brincadeira, a equipe baiana não tá de brincadeira. Últimos 5 jogos contra o Sport saiu gol. O Sport que tá na lanterninha da competição, 5 pontos, apenas 25 gols tomados aqui. Jogo para sair pelo menos um golzinho. Agora tem uma questão muito interessante. Ó, o que eu tenho para falar para vocês. Últimos 5 confrontos entre Bahia e Sport na casa do Sport, lá na Ilha do Retiro.
Sport ganhou todos, cara. Meteu 6-0 em 2023, em 2022 1-0, em 2021 1-0, em 2021 2-0 e 2-0 em 2018. Faz 5 jogos aí que o Bahia não vence a equipe do Sport na Ilha do Retiro. 5 confrontos seguidos, 6 na verdade, né, que em 2017 o Sport também venceu. Mas acredito que o Bahia não perca de goleada, então o handicap mais 2 pro Bahia mais 3 seja interessante. Bora ver a questão de cartões, pois se trata de um clássico. Lembrando que é um clássico nordestino, times que se enfrentam muito na Copa do Nordeste. Para cartões aqui, ambos receberam um cartãozinho, bateu nos últimos 2, 3, deixa eu ver, na casa do Bahia mesmo saiu tranquilo, 4, 5, deixa eu ver, 5 jogos saíram em 2021 na casa do Sport. Últimos 6, então vem a sequência de 6 jogos seguidos saindo a questão de cartões. Então para esse jogo entre Sport e Bahia, cartões tem a boa pra gente, dá pra gente buscar ambos receber um cartãozinho. Além do jogo do Sport e Bahia, temos o Novo Horizontino enfrentando a equipe do Avaí pela Série B. Novo Horizontino que novamente mais um ano tá lutando para subir, tá com 34 pontos, perdeu alguns jogos importantes, tomou 4-0 do CRB, ok? Se tivesse garantido um empatezinho, teria segurado aqui mais um pontinho. Ele não vem tão bem nos últimos confrontos. Últimos 5 jogos entre Avaí e Novo Horizontino saiu gol. E na casa do Novo Horizontino, os únicos 2 confrontos, Novo Horizontino venceu por 2-0. Jogo pra sair gol. A questão de handicap, tô fora. Quem vai pegar handicap mais em Série B é outro. Eu tô fora, cara. Tô fora, tá tendo muita zebra na Série B. Então nosso bilhetinho a gente vai utilizar os 4 jogos: Novo Horizontino, Bahia Sport e lá o Rovier. Bora lá. Maravilha, fiz aqui nosso bilhetinho, ok? O bilhete ficou com uma odd 1.50, tá legal, tá bonito. Eu utilizei o jogo do Novo Horizontino para sair um golzinho na partida, jogo do Bahia e Sport para sair um gol e ambos os times receberam um cartãozinho, e o jogo do Gente também para sair pelo menos um golzinho. Caso você queira um bilhete com odd mais alto, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai pegar o jogo do FCSB, colocar para sair um golzinho e acima de 4,5 cantos na partida. O bilhete pula de uma odd 1.50, adivinha, para 1.65, cara. Fica com uma odd muito alta e fica bem interessante. Então aí no caso você vai utilizar 4 jogos para ficar com a odd mais alta. Então lembrando que o bilhete principal é sem o jogo do FCSB. Então tá feito o nosso bilhete, bora lá fazer mais bilhetes utilizando os outros jogos, bora lá. Maravilha, pela Liga Chilena a gente tem a equipe do Coquimbo Unido enfrentando o Limate. O Coquimbo Unido que não tá de brincadeira. Ele pegou nada mais, nada menos que a Universidade Católica na casa do Católica e meteu 3-0. Ah, mas teve uma expulsão. Antes da expulsão já tava 2-0 Coquimbo Unido. Essa equipe não tá de brincadeira, tá dando trabalho demais na Liga Chilena. Então, por esse confronto aqui entre Limate e Coquimbo Unido, ó, os últimos 3 jogos bateu a linha de 9,5. Eu tô querendo buscar, para ser sincero, um golzinho a favor da equipe da casa, do Coquimbo Unido. Acho bem favorável, ok? Temos aqui também a equipe do Nacional enfrentando aqui a equipe do Montevideo City. Últimos 5 jogos o Nacional vem de 6 vitórias consecutivas aí. Pegou até o Atlético Nacional e bateu até dizer chega. E a equipe do Montevideo City não vem tão bem. Ó, tanto de derrota que vem. 5 jogos, 4 derrotas e um empate. E os últimos jogos entre Nacional e Montevideo desde 2020 na casa do Nacional, o Over bateu em 5. Então esse jogo aqui é jogo para sair um golzinho da equipe do Nacional ou o Over 1,5 na partida. O Over 1,5 tá pagando 1.22, dá pra gente arriscar alguma coisa. Temos aqui a equipe do Júnior Barranquilla enfrentando o Boyacá-Chico. Júnior Barranquilla que na parte de encerramento em 4 jogos tem 11 gols marcados, 5 sofridos e já tem 10 pontos. Lá na parte de abertura do campeonato, o Júnior Barranquilla ficou na 3ª colocação e a equipe aqui do Boyacá-Chico ficou na 17ª colocação. Últimos confrontos entre eles, bora ver. Últimos jogos aqui, últimos 5 jogos, o Over 1,5 bateu em todos, que loucura, hein? E na casa do
o Júnior Barranquilla. O Júnior marcou em todos os 5 jogos e saiu gols em todos. Então, jogo para sair pelo menos um golzinho ou para a equipe do Júnior Barranquilla marcar também é uma boa. Então, nosso primeiro bilhete dá para fazer utilizando esses 3 jogos tranquilamente, tá bonito. E o outro jogo aqui, ó, Vasco e Mirassol, Botafogo e América, a gente faz outro bilhete, hein? Então, bora lá fazer mais um bilhetinho utilizando esses 3 jogos. Bora lá. Maravilha, fiz aqui nosso bilhete. O bilhete ficou com odd 1.55, ficou com odd legal. Deixa eu mostrar pra você, ó. Jogo do Coquimbo Unido, coloquei pra equipe do Coquimbo Unido marcar jogando em casa contra o Deportes Limache. Jogo aqui da equipe do Nacional, OV 1,5 na partida, tá bonito. E o jogo do Atlético Júnior, Boiacatico, pra sair um gol na partida. O bilhete ficou com odd 1.55. Caso você queira um bilhete com odd mais alta, você pega o jogo do Coquimbo Unido e substitui, coloca o OV 1,5 na partida ao invés do gol do Coquimbo Unido. Colocando aqui, o bilhete fica com a odd 1.79, é 1.79, que loucura, eita, bilhete com odd alta, fica com 1.79 aí, mudando aqui, ao invés de sair gol do Coquimbo, você pega o OV 1,5 na partida, fica com bilhete com odd linda, cara, fica quase 1.80, então tá feito aí nosso bilhetinho, bora lá fazer mais bilhetes utilizando os outros jogos, bora lá. Maravilha, temos aqui a equipe do Vasco enfrentando o poderoso Mirassol, que está na 7ª colocação da Série A. O Vasco, infelizmente, está na 1ª colocação, fora da zona de rebaixamento, na 16ª, aqui empatado com o Santos com 15 pontos. Últimos jogos aqui ainda não teve confronto entre Vasco e Mirassol, e o Vasco vai pegar o Mirassol, que não tá de brincadeira. Eu tô querendo dar uma arriscada buscando um golzinho da equipe do Mirassol, mas eu acho que um golzinho só na partida já tá bom demais. Não é bom arriscar. Esse time do Vasco é muito sem vergonha, cara. Teve um empate recente contra a equipe do CSA. Esse carinha aqui tá me fazendo raiva. João Victor, todos os jogos tá sendo expulso, cara. O bicho é doido, cara. Tá me enchendo o saco esse cara, João Victor, defensor aí, olha o tanto de expulsão, o cara não tá de brincadeira, muita expulsão pelo Vasco. Então pra esse confronto aqui, entre Mirassol e Vasco da Gama, eu tô querendo buscar um golzinho só na partida de cantos, porque a equipe do Mirassol empatou com o Vitória, foi um jogaço, eu gostei, Vitória saiu bem, dá pra gente buscar um golzinho. Temos aqui Botafogo e América, últimos 5 confrontos saíram gols. O complicado dessa partida é, claro que o América tem mais time que o Botafogo, e o Botafogo tá na zona de rebaixamento, tudo bem. O América não vem também, tá na 15ª, correndo o risco também de entrar na zona de rebaixamento. Tudo bem, cara, mas o complicado aqui é o Botafogo em casa. Empatou 0-0 com Volta Redonda, 0-0 com Novo Horizontino e 0-0 com Coritiba. Coritiba tá na 1ª colocação, Novo Horizontino na 3ª. É um jogo complicado. E o Botafogo que tá na zona de rebaixamento. É jogo complicado. Os últimos 5 jogos não teve 0-0 entre América e Botafogo. Isso, ao mesmo tempo que nos ajuda, complica. O risco de um 0-0 aqui é iminente. Então, para esse jogo, vou buscar para ambos os times receber um cartão. Temos aqui o Católica, que tomou porrada da equipe do Coquimbo Unido, enfrentando aqui o Iquique. Iquique tá na lanterninha da competição. Últimos 5 jogos, 4 deles saíram gols, e fora de casa o Católica marcou em todos. Jogo para sair pelo menos um golzinho, tá pagando 1.10, tá ótimo, só isso, tá uma maravilha. Também temos aqui o Barcelona aqui, enfrentando a equipe do Orense pela Liga do Equador. Últimos 5 jogos, 4 deles saíram gols, e o Barcelona jogando em casa. Cara, esse confronto aqui eu acho que eu vou ficar de fora, velho, não tô achando tão interessante não. Se eu fosse pegar ambos, receber um cartãozinho só, hein. Só isso mesmo, nada mais, nada menos. Se liberar aqui mercado de cartões, a gente utiliza nesse jogo aqui do Barcelona e Orense. Então bora lá fazer mais um bilhetinho.
Maravilha, fiz aqui nosso bilhetinho, deixa eu mostrar pra você, ó, jogo do América e Botafogo, para ambos os times receber um cartão, jogo do Iquique, pra sair um golzinho na partida, ok, pelo menos contra o Católica, então tem que sair um golzinho, e o jogo do Mirassol e Vasco, pra sair um gol, e acima de 5,5 cantos na partida, pra sair no mínimo 6 escanteios. Caso você queira um bilhete com odd mais alta, você pega esse jogo aqui do Mirassol e Vasco, e coloca pro Mirassol marcar, ok? Então você coloca Mirassol marca e acima de 4,5, 5,5 cantos, ou coloca só pro Mirassol marcar. O bilhete vai ficar com a odd 1,70, 1,75, fica legal também, beleza? Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos, bora lá! Pela Liga Colombiana, a gente tem a equipe aqui do Tolima enfrentando o Atlético Nacional. Eita, jogão, cara! Deixa eu mostrar pra vocês. Na classificação atual, na parte de encerramento, o Atlético tá na quarta, o Tolima na sexta colocação, 7-6 em pontos. Mas lá na parte de abertura, a equipe ficou páreo a páreo também, ó. O Tolima ficou melhor, ficou em quarto com 36 pontos e o Atlético em quinto com 35 pontos, uma diferença de um pontinho apenas. Últimos 5 jogos entre eles saíram gols em todos e 4 o Alvermelho bateu, e todos os jogos na casa do Tolima saíram gols, e principalmente aqui o Alvermelho bateu em 4. Então dá pra gente arriscar o que nessa partida? Gols, um golzinho pelo menos tá legal. A questão de cartões, saiu nos últimos 2, 3, 4, deixa eu ver, 4 saiu, e os 5, deixa eu ver, saiu nos 5 confrontos aqui, entre eles tendo várias expulsão. Dá pra gente buscar um golzinho e ambos receber um cartão. Temos aqui o Goiás, que tá na segunda colocação. Goiás aqui que vacilou em alguns jogos, perdeu pro Novo Horizontino, empatou com o Remo em casa, mas o importante é que a gente garantiu o guinzaço nesse jogo, a gente pegou pro Goiás marcar. Goiás já podia ter assumido a liderança e ter ficado bem distante. Goiás estava na primeira colocação, cara, eu não tô de brincadeira. Goiás estava mais de 3, 4 pontos aí em algumas rodadas passadas e vacilou. E ele tá um total 7 pontos de diferença do quarto colocado, mano. É uma diferença absurda. Goiás pode perder 2 jogos seguidos e ainda vai ter um jogo de boa, entendeu? Sem correr risco de sair do G4. Então, se ele continuar dessa maneira, ele volta para a Série A. Último confronto entre Goiás e Amazonas, no mês 4 aqui, pela Série B, na primeira rodada. Lembrando que a Série B agora tá na 20ª rodada, então no primeiro turno aqui da competição, o Goiás meteu 1-0 em casa, pegou aqui o Amazonas em 2024, meteu 4-0, o Goiás não subiu, ficou na 6ª colocação, ok? Foi uma Série B louca, bem louca aquela Série B. Então esse jogo aqui do Goiás e Amazonas é jogo para sair pelo menos um golzinho, cara. É jogo para sair pelo menos um golzinho. O último 0-0 do Goiás foi contra o Paysandu, mas acredito aqui que dá para sair um golzinho aqui. O último 0-0 do Amazonas foi contra a Ferroviária pela segunda rodada em casa. Eu tô falando em casa. Jogo para sair pelo menos um golzinho. Últimos confrontos saíram, tá pagando 1,14 e eu vou buscar. A questão de handicap eu não vou pegar. Essa Série B tá complicada, cara. Tá complicada, muitos jogos fáceis, os times de cima estão tomando porrada, então não vale a pena a gente arriscar. Então jogo do Tolima, jogo pra gol e cartão. Jogo do Goiás, sai um golzinho pelo menos. E o jogo do Fluminense e Grêmio, a gente faz o quê? Fluminense que vem de uma vitória aqui excepcional pela Copa do Brasil. Fluminense vinha de 4 derrotas consecutivas, ganhou do Internacional fora de casa. Os últimos 5 jogos aqui contra o Grêmio, todos saíram gols e o Alvermelho bateu em 4. No Maracanã, 3 jogos bateram o Alvermelho e 2 não bateram. O Fluminense perdeu 2 e ganhou apenas... Não, o Fluminense perdeu 3 e ganhou um só jogo. Caraca, o Fluminense não vem tão bem contra o Grêmio. Esse jogo é jogo para sair um golzinho, pelo menos, e acho que é a única coisa que eu vou buscar é esse golzinho apenas, beleza? Handicap a favor do Grêmio, não vou pegar, só um golzinho tá bom demais da conta. Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando aqui esses 3 jogos, Tolima, Goiás e Fluminense. Bora lá.
Maravilha, tá feito aqui nosso bilhetinho. Utilizei o jogo do Tolima, Amazonas e Goiás e Fluminense e Grêmio, ó. O bilhete ficou com odd 1.53, ficou um bilhete legal. Jogo do Tolima, pra sair um golzinho, ambos receberam um cartão. E o jogo do Fluminense e do Amazonas e Goiás, todos pra sair um golzinho pelo menos. O jogo pode terminar 1-0 pra qualquer um dos times. O importante é sair gols nessa partida, beleza? Então tá feito o nosso bilhetinho. Bora lá fazer mais bilhetes utilizando os outros jogos. Ainda temos vários jogos pra estar utilizando. Bora lá! Maravilha, temos aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5 jogos e eu vou utilizar todos esses jogos pra gente fazer um super bingo. O que vocês acham? Bingo com odd alta? Porque os jogos que sobraram aqui são jogos que não são tão interessantes para bilhete, mas dá pra gente colocar um trocadinho aí e fazer um bingo. O que vocês acham? Bora lá? Então vamos lá, vou analisar jogo por jogo. Temos aqui o São José enfrentando o Cartagena. Últimos 5 confrontos entre eles saíram gols. E na casa do São José aqui, os últimos 5 jogos, todos bateram over 1,5, tendo aqui o São José marcando, meteu 1-1, 6-2, 2-0, 1-1 e 2-1. Então jogo para sair pelo menos um golzinho. E eu vou buscar aqui um handicap mais 3 a favor da equipe do São José, para ele não perder por 3 gols de diferença. Temos aqui a equipe do Independente Del Valle enfrentando aqui a equipe do El Nacional, Independente que vem muito bem no seu mando de campo. Jogo aqui pro Independente vencer um dos tempos, vem muito bem na competição. Dos últimos 5 jogos, já faz tempo que o Independente Del Valle não perde, cara. A equipe não tá de brincadeira. Claro que o último jogo aqui mais recente, o El Nacional quebrou, ganhou de 1-0 do Del Valle. Jogo para um golzinho, ambos receberam um cartãozinho, ó. Bateu nos últimos confrontos aqui na casa do Del Valle, dá pra gente arriscar. Temos aqui a equipe do River Plate pela Copa da Argentina, 16 avos, enfrentando aqui a equipe do San Martín. Últimos jogos aqui mais recente foi em 2019, na casa do River, onde o River ganhou por 2-1 e não bateu, ambos receberam um cartãozinho. Eu tava querendo arriscar um golzinho nessa partida do River, mas eu vou descartar, pois ele é localização neutra, né? Mesmo assim eu vou descartar, não acho interessante esse jogo do River Plate. Temos aqui o América de Cali e Santa Fé. Esse jogo não é jogo para gols, nem já adianto logo, é jogo para cartões. Olha para isso, ó. Últimos 5 jogos do Santa Fé teve 2-0 e os últimos 5 jogos do América de Cali 2-0 recente fora de casa, contra o Bahia e contra o Laneiros. Jogo para handicap, eu acho que um handicap mais 3 América de Cali é uma boa, principalmente com a América de Cali aqui na parte de abertura ficou na primeira colocação, ok? E a equipe do Santa Fé na 6ª. E na parte de encerramento aqui, o América de Cali aqui, claro que tá lá um pouquinho mais embaixo da tabela, mas tem a questão da Sul-Americana. Eu acredito que o América de Cali não perca por 3 gols diferentes. Dá pra gente buscar handicap e cartão. Handicap e cartão, na verdade. Temos aqui o Herediano enfrentando Pantaneiras. Isso mesmo. Últimos 5 jogos saíram gols. Na casa do Herediano, todos os jogos saíram gols, onde o Herediano marcou em todos e a equipe do Pantaneiras não vem tão bem assim. Então vamos lá, para esse jogo aqui, o que a gente pode buscar? Escanteios é interessante, talvez um over 6,5 se liberasse, dá pra gente arriscar, mas um golzinho na partida tá bom demais da conta, ou para a equipe do Herediano não ter um jogador expulso, não inventar de ter um jogador expulso também é interessante. Então vamos lá, fechar nosso último bilhetinho utilizando esses 4 jogos, bora lá. Maravilha, fiz aqui nosso bilhetinho. Eu tive que utilizar algumas opções para o nosso bilhete ficar com odd legal. Deixa eu mostrar para você, ó. Nosso jogo base aqui é o jogo do Santa Fé e América de Cali. Eu fiz o que nesse bilhete, ó? Peguei aqui handicap mais 3 a favor da equipe visitante do América, para ele não perder por 3 gols de diferença. E peguei aqui para sair 7 escanteios na partida. Dos últimos 5 jogos entre América de Cali e Santa Fé na casa do Santa Fé, todos os jogos saíram mais de 7,5 cantos, cara. Por isso que eu busquei o over 6,5 cantos. Jogo do São José e Cartagenes.
pra sair um golzinho, e o jogo do Herediano pra sair um golzinho. Temos um bilhete com odd 1.55, tendo aqui como jogo base o jogo do Santa Fé, beleza? Então tá feito aí. Comenta o que vocês acharam dos nossos bilhetes. Lembrando que o comentário de vocês é muito importante, cara. Tem vídeo todos os dias. Claro que a gente não vai acertar tudo todos os dias, mas pelo menos vou tentar trazer os melhores bilhetes para você, analisar certinho. Lembrando que todos os bilhetes que eu solto para vocês, eu também faço. Então, se vocês lucrarem, eu lucro. Se vocês não lucrarem, eu não lucro, ok? Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar, se inscrever, deixar o like. Compartilha esse vídeo com aquele familiar, com amigo, com prima, pai, mãe. Compartilha com todo mundo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Forte abraço, fique com Deus. Valeu e fui, tropinha. Tamo junto, família.